está no estúdio aqui com a gente, Bruna Subtits. Vou apresentá-lo aqui, é Camilo de Leles, que é o diretor da encenação mais conhecida aqui de Porto Alegre, que é a da Paixão de Cristo do Morro da Cruz, que toda Sexta-feira Santa é realizada aqui pertinho de onde estamos, né, no Morro da Cruz, aqui em Porto Alegre, há mais de 6 décadas, 66 edições, quase metade desse tempo. Camilo, à frente da direção. Bom dia, obrigado por vir aqui aos estúdios da Band News. Bom dia, Bruna, bom dia, Gustavo, e bom dia, Gilberto. Bom dia. Aprendi bem os nomes. Estou aqui com muita alegria para poder divulgar o evento. Que bacana. Conta um pouco pra gente qual é a tua relação aí com essa peça, com essa encenação que movimenta toda a cidade, é muito linda de se ver, né? E metade do tempo de duração dela, o senhor à frente desse trabalho, como é que você chegou lá? Qual foi a sua história com a peça? Eu estou dirigindo com esse ano há 32 anos. Foi em 1994 que o padre da paróquia, então chamado... Era o Padre Ângelo, né? Faleceu. Ele buscou a Secretaria Municipal de Cultura para um apoio logístico, né? Porque ele não tinha figurinos, eles trabalhavam com poucos recursos. Então, daí, no momento, a Secretaria Municipal apoiou. E como eu sou um diretor que tem, assim, uma certa prática de eventos maiores, né? Épicos... Inclusive eu dirigi algumas peças das lendas urbanas, como por exemplo os Crimes da Rua do Arvoredo, os Múquer, então peças grandes, né, musicais e tal. Me chamaram até porque eu também tenho formação em história, e história das religiões tinha a ver, né? Então eu comecei, no começo era bastante modesto ainda, e a coisa foi crescendo com o passar dos anos, foram mudando os padres também, né? Foram mudando as administrações, mas a procissão se tornou assim um evento turístico da cidade, então precisa acontecer, é esperado, né, que aconteça, e meio que não há dúvidas que todo ano teremos a procissão. Parou um ano pela Covid só. Sim, o senhor falou da paróquia São José do Murialdo, né? Sim, São José do Murialdo, fica na Vidal de Negreiros, esquina 1º de Março. E ali, pode completar. Mas acontece ali na frente dessa... É um santuário já, né? Foi consagrado, foi elevado a santuário. Ali começa a vida pública de Jesus, tem um palco grande ali. Depois que termina a encenação, com os julgamentos, ele é condenado e aí precisa carregar a cruz. Aí vem a procissão propriamente dita, é mais de 1 quilômetro, viu? É praticamente 1,5 quilômetros, numa subida íngreme. Tem momentos que tem escadarias, porque não tem como subir direto, carros não passam, então é bem difícil. Então, lá em cima... durante esse trajeto também acontecem algumas situações, que chama-se estações. A gente pegou só as principais das 14. A gente pegou a da Maria, encontro com a mãe, né? A Verônica, que é a padroeira dos repórteres e fotógrafos. Ela fotografou Jesus, né? Milagrosamente. Ficou, então, o Vero Ícone. Verônica quer dizer Vero Ícone. E depois também tem uma cena que a gente chama de contemporânea. Era as mulheres de Jerusalém clamando por Jesus. A gente começou a colocar cenas, revista atual, né? Indígenas, feminicídio no ano passado. Esse ano vai se tratar da ecologia, que é um tema muito importante. Então aí vai entrar uma escola da região, que eu posso falar um pouquinho depois, da participação dos moradores da região. Então essa cena que é atual, contemporânea, então vai ser um grupo de teatro lá do Murialdo que vai representar. Terminando lá em cima do morro, onde tem a cruz, então tem outro palco, onde há 3 cruzes colocadas lá. E aí acontecem as cenas finais. Tem uma cena bem popular que eu incluí por livre inspiração, que quando Jesus morre, aparece a figura da morte, aquela clássica com a foice, muito impressionante, e vem ameaçar o público, dizendo que está levando Jesus embora. Então daí aparece um arcanjo, né, o Miguel, e lutam e tal, e a morte perde. E o público e as crianças principalmente aplaudem, ficam muito felizes que a morte... Mas na hora das fotografias é impressionante, a criançada toda vai fazer foto com a figura da morte, aí ela fica com a foice, com as crianças, se abraçam, é uma maravilha. Me lembra do México um pouco isso. Ah, sim, mostram que não tem medo, né? Não. E estava vendo aqui no material que a Silvia Abreu nos passou, que também o público que queira, não sei se ainda está aberto para inscrições, carregar um trecho a cruz. Posso falar nesse ponto? Claro. Então,
Acontece a ressurreição também, tá? O final do evento é, segundo a fé cristã, Jesus ressuscita, tá? Então a gente faz aí uma coisa bem impressionante, um elevador que sobe além do morro ser muito alto, ainda tem um elevador que ele sobe mais alto ainda, tá? O ator fica com um pouco de medo, ele solta uma pomba branca e aí é o grande aleluia do final e termina todo mundo descendo, concluindo o ato de fé, muito bonito. Você me perguntou agora da participação do popular. Isso. Posso falar? Por favor, ponto? fica à vontade. sim. Por favor, gente, também fale, porque eu sou falador, né? Mas estás aqui para isso. Então, no período da Covid, um ano a gente não pôde fazer mesmo. Tá? Eu não me lembro bem se foi 21 ou 22, sinceramente, eu não quero dizer uma coisa que não está bem na minha memória, mas foi por aí. Eu imagino que 21, que foi quando forte. falava do auge, né? Foi forte, Então, já em 22, já fizemos, mas ela foi feita de uma forma reduzida, mas fizemos, tá? Muita gente estava de máscara e aquela coisa toda. E aí, eu falei, o que nós vamos fazer de diferente? Eu falei, puxa, uma penitência, eu acho que o povo está querendo uma coisa um pouco mais participativa. Então, aí eu pensei em que as pessoas se inscrevessem, aí eu recebia uma banda, né? Uma bandagem, uma faixa roxa na cabeça, que é a cor da paixão é roxa, né? Então a pessoa, eu quero participar, eu quero levar a cruz, alguns metros, que ela é pesada, é praticamente 40 quilos, de madeira maciça. Aí, mulheres, senhoras, né? Homens, só sendo acima de 18 anos, poderia se inscrever. Então, recebia essa faixa, dizia o nome, recebia a faixa e se identificava assim, porque ali tem os soldados romanos, e tem açoite, tem coisa, e o povo comprime na subida, mas a pessoa amarrava a faixa, né? Então, estava identificada. Então, o soldado romano responsável tirava a cruz do Jesus e entregava para esse Cirineu espontâneo, né? Que Cirineu é o nome do cara que ajuda. Isso, foi na história, né? Na Bíblia, quem ajudou, também como uma punição foi a ele. forçado, né? Foi forçado a carregar. E Camilo, obrigado por estar aqui com a gente e contar essa história que faz parte da nossa cidade há tanto tempo e é talvez uma das, junto com a procissão de navegantes, das ações populares mais intensas, que as pessoas vivem muito intensamente, tanto quem participa quanto quem vai assistir. E do ponto de vista ali da encenação mesmo, o trabalho da direção, de fazer algo na rua, com as pessoas, e ao mesmo tempo provocar algo que todo mundo já conhece de alguma forma, Exato. Mas todo ano é renovado. Como é que é para ti fazer esse trabalho artístico? Eu tô inclusive aqui pegando o nome para não errar exatamente, porque tem um grupo lá, uma espécie de ONG, de OSC, que trabalha com panificação, certo? É o Pão Bento. Então, esse ano vai distribuir mais de 1.000 pães. Eu incluí, então, uma parte, não os 1.000 ou 2.000 que eles querem, mas pelo menos uns 300 pães, eu incluí na cena da Santa Ceia. Então, é uma novidade desse ano que incluí, quando eles se ofereceram, nós queremos participar, queremos doar os pães, enfim, as pessoas aprendem a fazer pão e é uma coisa muito bonita, eu não conhecia, fiquei conhecendo agora. Se chama Pão Bento, tá? Então, é a dona Rejane Martins, né, enfim, a pessoa que é responsável, me procurou, ela e o Anderson. Então, nós aceitamos e colocamos na Santa Ceia. Então, quando Jesus parte o pão, já incluiu o milagre dos pães. Ele parte o pão, os apóstolos, enfim, dividem, né, o pão, cada um leva... Jesus mesmo não come. Eu falei, não, Jesus não coma. Eu falei, por que eu não posso comer? Eu falei, é teu próprio corpo. E aí, na hora do vinho, Jesus não beba. Puxa vida, mas eu gosto de vinho. Eu falei, mas é o teu sangue. Aí, é verdade. Então, Jesus só abençoa... A voz da consciência. E divide, né? Metade 6 para um lado, metade 6 para o outro, são 12. E daí os últimos da ponta levam o pão até o público, né? O vinho nunca é muito complicado, mas leva o pão. Nesse momento, então, pessoas vão estar distribuindo o pão lá no meio da multidão. Né? Então é uma cena nova. Desculpa, tu me perguntou mais coisa também agora. Sim, toda a encenação num lugar público e fazer algo que todo mundo já conhece de alguma forma, porque né, é uma história super conhecida popularmente, mas todo ano tem que ter um impacto, tem que ter a mensagem tem que ser assimilada. Como é que é para ti trabalhar isso, a encenação mesmo em si? Como tem vários episódios, a gente não pode contemplar todos. Então, às vezes, esse ano a gente bota a ressurreição de Lázaro, esse ano a gente bota a mulher adúltera, que é apedrejada e tal. Dependendo do ano, a gente vai trocando ceninhas, mas o principal segue sempre, né? Que é a Santa Ceia, né?
O encontro dele com Satanás. Essa cena é muito popular. É muito popular. No deserto. Porque o Satanás é uma figura muito impressionante. Tem dois, inclusive. Tem um que faz a mestre de cerimônias, faz umas mágicas, que é já um cara mais contemporâneo, de terno e tal. E depois o outro que é monstruoso, de 4 patas, com um coro de diabretes em volta, dançando e pirando. E eles tentam Jesus, e Jesus sempre firme, né? E termina quando um arcanjo também, né? São 2 participações de arcanjo, né? Lá no fim com a morte, aqui também ele expulsa Satanás, tem participação de crianças, de anjinhos. Essas são cenas populares, elas ficam sempre. O Herodes, então, que é uma cena muito popular também, que tem as bailarinas, a Salomé, bem sensual a cena, né? Até para dar um contraponto, que a peça é muito séria. Então, alguns contrapontos, que é o Satanás, né? E o Herodes, são contrapontos cômicos, certo? Então, isso fica o sacerdote Anás e Caifás, e o grande finale, que é Pilatos, que é o poder romano, que vai decidir se ele ou Barrabás, né? O povo escolhe Barrabás para ser livre e ele é condenado. Então, daí começa aquela subida. Então, essas coisas sempre são importantes, e entremeia com cenas, novidades de cada ano. Mas esse ano eu coloquei o enfoque principalmente na campanha da fraternidade, que é a questão do meio ambiente, que é muito sério, é muito problemático, e tem que se falar muito sobre isso, já que a campanha veio nesse encontro, que o lema dela, né? É uma frase bíblica do Gênesis: e Deus viu que era muito bom. Eu achei interessante por causa do muito, porque na minha cabeça Deus viu que era bom. Não, Deus viu que era muito bom. E ele não tinha criado o homem ainda, eu acho. Foi quando ele criou o céu, a terra e a natureza. O homem foi mais lá para o fim mesmo da criação. Mas, Camilo, como é que introduz a pauta meio ambiente e preocupação com as questões climáticas nessa questão toda da encenação ali da morte de Jesus? Como é que faz? Eu tenho 2 cenas esse ano, inclusive eu consegui colocar em 2 cenas, tá? A abertura, antes de iniciar a história, a vida pública de Jesus, né? Que é histórico, que é de época. Na abertura, quando o público está ali esperando, então eu fiz uma cena, né? Que vai aparecer a poluição. É um artista que vai fazer uma performance representando a poluição, e uma borboleta que representa a natureza. É cena popular, a gente usa essas linguagens mais assim, facilmente compreensíveis, e que também agrada muito as crianças. Eu também penso muito nas crianças, que elas estão lá, inclusive participando como figurantes, né? As crianças do morro vão lá tudo se inscrever, querem receber batinha e tá lá alguns até seguem depois como atores. Teve um rapaz que é o Wagner, tá lá trabalhando em Gramado, ele vem para ser o narrador, faz cinema também. Legal. Wagner Santos. Isso, exato. Então, para essas crianças, então, eu faço essa cena da abertura, e na subida, naquela cena contemporânea que eu disse, um grupo de teatro do Murialdo vai representar um pouco, eles vão cantar canções do gospel daquele filme, mas dentro do enfoque que eu não sei ainda, tá? Eles vão me apresentar meio como surpresa, mas como esse enfoque do meio ambiente também, São Francisco, porque a campanha da fraternidade está usando na divulgação da campanha da fraternidade a imagem de São Francisco, que é a grande imagem de meio ambiente, pássaros e proteção de animais. E isso é o São Francisco, muito, muito carismático, né? Muito interessante. A gente falava aqui os atores envolvidos, e tem não sei há quantos anos, mas segue o Aldacir Oliboni como o Jesus Cristo. Ele já tem, gente, ele tá quase com 70 anos e segue fazendo essa encenação que é difícil, porque, como você disse, é morro acima, os equipamentos ali, carregar uma cruz pesada, tá ali sempre se entregando junto ao público, mas é uma referência, né? Quando eu iniciei, há 32 anos, eu já estava, certo? Ele continua, mas ele não chega a ter 70 anos. Acho que ele é mais novo do que eu. Ele tem 68, eu fui conferir. Tá, então eu sou um pouquinho mais velho que ele. Então o Aldacir continua. E ele às vezes as pessoas, por que é sempre o mesmo? De fato, o Oliboni tem um carisma popular. Tem. Sim. De fato, ele convence. A ponto de as pessoas... Ele é muito sério nisso que ele faz, sabe, gente? Ele realmente se compenetra, faz até jejum nessa época. As pessoas às vezes chegam a tocar na subida, quando é aquela parte mais de fé mesmo, tá? Eles chegam a tocar no Oliboni, assim, tipo, como se fosse realmente Deus. Claro, é o mais próximo. E naquele momento que... ele está fazendo esse papel, né?
E aí, então, ele realmente convence outra coisa. Até me emocionei. Ele é muito importante porque ele também participa com emendas parlamentares, né? Não é tudo vindo da Secretaria Municipal de Cultura. Existe emenda parlamentar que vai para a parte da estrutura dos palcos, né? E a Secretaria entra com a parte dos artistas, né? Que são profissionais, recebem cachê. O Camilo falou, Gufo, que sempre tem alguma novidade, né? Alguma Sim. coisa nova que acontece para o espetáculo não ficar sempre a mesma coisa ao longo de todos esses anos. Na edição do ano passado, teve uma grande novidade, que até não estava programada, mas que foi a não crucificação de Jesus Cristo, né? E, consequentemente, a não ressurreição Olha, também, gente, porque a chuva forte, naquele momento, impediu que Jesus Cristo fosse morto. Tu lembraste Naquela uma coisa encenação. importante Eu agora, queria saber Gilberto. como é que foi tudo aquilo, porque correu o Brasil Sim. inteiro as imagens do Sim. Aldacir Oliboni descendo o Embaixo. morro e até sendo protegido ali da chuva por algumas molhadíssimo, pessoas, né? porque realmente acabou não acontecendo o clímax do evento, sim, né? eu interrompi. Então, gente, foi bom tu ter lembrado, Gilberto. Gente, eu sou um cara assim, eu não tenho uma religião definida, ok? Mas eu sou muito ligado ao mundo espiritual, né? Seja como vocês querem entender isso. Então, sinais eu acho bacana. Perceber sinais de algum lugar ver. E quando há uma comoção pública, quando há um grupo grande, uma multidão, dentro de uma circunstância de fé, certo? Porque tem, às vezes, uma circunstância de violência também, né? Linchamentos e tal e coisa. Mas por esse lado aqui da fé, da penitência, aconteceu muitas. Eu vou falar só dessa, mas tem outras que já aconteceram outros anos. Fenômenos, tá? Fenômenos paranormais. Então, o que aconteceu? Nós estávamos subindo, indo pela cena da Verônica, né? Começou a tempestade, não esperou mais. Ela estava já se ameaçando e ela caiu. Mas aí uma tempestade, chuva grossa, e os caras subindo ali, batendo os tambores, o Jesus, todos até lá em cima. Eu fui antes, correndo, lomba acima ali, tem, como eu digo, né, difícil de veículo. Cheguei antes, porque eu vi não vai dar. Porque é perigoso. Se caísse um raio, por exemplo, na hora que ele está crucificado, porque são cruz de Q30, é metálico, ou no elevador, que ele está lá em cima, é um para-raio. Eu falei, gente, eu tenho que tomar uma atitude. Então, nesse momento, ele chegou lá, todo molhado e tal, eu interrompi, né, e falei, olha, viemos até aqui, o final vocês sabem como é, mas não vamos interromper. Foi isso. E para mim, agora falando da paranormalidade, foi o anúncio da enchente. Foi um mês depois, foi maio a enchente. Sim. Mas 15 dias depois já choveu muito aqui em Porto Foi Alegre, o suficiente para já gerar problemas. Foi o que eu digo, para mim foi um sinal. Como outras vezes a pomba sair voando e voltar e pousar na coroa de espinho, como fosse um ninho. Teve a foto. Aconteceu isso também? Foi ficou capa de jornal e tudo, coisas desse tipo interessantes, impressionantes. Sim. Que eu acredito que aquela fé popular gera uma energia, e eu acredito que as energias todas, como as ondas do rádio, né? Padre Landel de Moura, que fiz uma peça contando a história do Padre Landel de Moura, sou fã do Landel. Ele diz que tudo são vibrações. Sei. Não, com certeza. O senhor falou, né, dessa outra peça, falou do crime da Rua do Arvoredo, dos muckers, que acho que são menos conhecidos ali, de Sapucaia, né? Um Isso. grupo religioso alemão, o senhor... Exato, e era uma mulher, né? Isso. Novidade, que geralmente é um homem, aquele lá do Nordeste, né? O Antônio Conselheiro, Sim. outros que houve no mundo todo, mas ser uma mulher que ela disse, eu sou Cristo. Por isso que o nome da minha peça era Jacobina, uma balada para o Cristo mulher. Balada porque era musical e também porque acabou em muitos tiros. Sim, sim. E é interessante isso, gente. A dona Jacobina, e hoje em dia foi reconsiderada, porque ela foi tida como má por muito tempo, mas atualmente já começou a haver uma leitura social da situação dos muckers. Mas... Não, eu ia lhe perguntar até isso, né? Essa sua experiência anterior, são 3 décadas na peça de encenação aqui no Morro da Cruz. Durante isso eu fui fazendo outras, né? Isso, claro, nesse período não deixou de atuar, mas já vinha de uma trajetória também de direção, imagino. Direções de épicos como esses e também uma contrapartida que é com o teatro alemão. É assim, histórias regionais, lendas urbanas, e o teatro alemão, por meio do Instituto Goethe. Fui para a Alemanha, inclusive levei peça na Alemanha, foi muito bem recebido no sul da Alemanha, em Munique, né?
tive uma boa relação com dramaturgos, certo? Que falavam muito no Glauber Rocha, ele tem um histórico na Alemanha bem bacana, tinha, né? E, enfim, então eu tenho essas duas vertentes, o teatro alemão e o teatro regional, bem regional. Outros teatros eu fiz muito pouco, fiz um Nelson Rodrigues, algumas coisas assim, mas no mais é gaúcho e alemão. Não sei por quê, foi assim que aconteceu. E no restante do ano, como é que a gente te acompanha? Como é que o senhor costuma se movimentar hoje, Sim. né? E desenvolver esse seu trabalho? Eu já iniciei, tá? Agora é uma novidade. Tá difícil fazer teatro, gente, como talvez fazer cinema também, mas teatro principalmente está bem difícil, a questão da produção e a questão toda de uma mudança de hábitos, do público já não está mais indo aos locais e está tendo toda a sua atividade em torno dos meios digitais, enfim. Mas nós queremos que o teatro não morra. Eu iniciei Meu Édipo. É uma tragédia grega, pela visão do Camilo, por isso que é Meu Édipo. Cada um tem o seu Édipo, digamos assim, freudianamente falando. Verdade. Então é o meu Édipo. E eu quero fazer uma ópera rock. Ópera rock. Já achei o músico, que vai ser o Édipo também. É um cantor negro. O nome dele é Mateu Correia. Mateu, sem S, Correia. Conheci ele e gostei muito do trabalho que ele me apresentou. Então, no momento, eu estou criando o roteiro do meu Édipo, tá? Que nós vamos deixar a cena contemporânea. Não vai ser Tebas e Corinto, vai ser duas facções criminosas, tá? Locais diferentes. Sim. Então, vai ser dentro desse aspecto urbano e contemporâneo. E a história vai ser a mesma, mas ela vai estar recontada, adaptada. E a Jocasta já está escolhida? Né? A Jocasta eu não tenho ainda, viu? Eu não tenho ainda a Jocasta. Por enquanto eu tenho só o Édipo. Eu tenho uma bebida que eu inventei lá, eu chamei Leite de Jocasta, que é feita com abacaxi e vodka. Camilo, pra gente ir encerrando aqui, pelo menos da minha parte, bom, esse ano o tempo vai ajudar, né? O tempo tá bom. Tá bom. Como é que tá os preparativos agora? Eu sei que você tava falando no telefone aí, que o palco já tá montado. Sim. A gente tá ouvindo fora do ar. Como é que tá a embora preparação? Eu sou diretor artístico, mas também como eu sou tem um grupo chamado Face Carretos, que nós começamos com uma Kombi. Eu falei, se não der certo o teatro, a gente faz carreto. Faço carreto. Então acaba que eu tenho um apoio de produção, a Renata inclusive, que é muito ativa nisso. A atriz Denizele Cardoso também está junto comigo. Mas eu realmente fui coordena. Então as pessoas ligam para mim, veja, eu estou lidando com a EPTC, com o DMLU, como é que tá? Pintaram o meio-fio, não pintaram? A escadaria tem um buraco lá, quem é que vai aí? Entro com a prefeitura, vai lá, vamos tapar o buraco e tá tudo correndo bem. A previsão do tempo vai ser boa e nós aguardamos uma multidão de pelo menos 10 mil pessoas. É a minha expectativa, daí para fora. Sim. Deixa eu só comentar aqui, chegou mensagem da Lúcia. Eu vi a peça do padre Landel de Moura. E, ó, tem público na nossa audiência. E aí, que legal. E ela diz, faz muito tempo, quem sabe fazer de novo? Fica a dica. Quem sabe, esse padre, ele nunca sai de moda. É verdade. Ele sempre é atual. É verdade. Que bacana. Camilo, muito obrigada aí pelo seu tempo e disponibilidade de vir conversar conosco. E o espaço sempre aberto. A gente gosta. Eu, por mim, ficava o dia inteiro conversando aqui, porque nós nem entramos no aspecto histórico. Jesus existiu, não existiu. Não, isso a gente deixa para outro momento. Agora está muito próximo da data de comemorar Jesus. Vamos comemorar a figura que é muito, muito bonita, né? O aspecto do amor que nós necessitamos muito. Tá? As pessoas estão muito violentas umas com as outras. Sim. Então, esse amor ao próximo, ele é muito significativo, né? Pensar o que será que significa, quem é o próximo. Essa pergunta já faziam para ele lá, né? Quem é o próximo? Aí ele contou o samaritano e tal. Outra hora de conversa. Sim, deixa eu só passar o serviço, então. Sexta-feira Santa, 18 de abril, a 66ª edição da Paixão de Cristo do Morro da Cruz, aqui na Zona Leste de Porto Alegre. A programação inicia às 14h30, então 2h30 da tarde, com cerimônia religiosa no Santuário São José do Murialdo, e a partir das 15h30, então 13h30 da tarde, começa a encenação, seguida pela procissão rumo ao alto do Morro da Cruz, com um grande elenco de artistas profissionais, direção aqui do Camilo de Leles. Vai lá. Bem rapidinho para me despedir, eu quero falar do pessoal lá do Morro, certo? Que temos lá
28 soldados romanos, todos moram lá e eles são uma equipe super organizada, tem lideranças e eles estão participando muito fortemente, me ajudando, e esse ano, inclusive, eles estão criando coreografias novas para a subida, eles mesmos, porque eu delego bastante, né? Então os romanos estão esperando o público lá, quem gosta da procissão também curte aquele exército romano, a disciplina deles. Era isso que eu queria, espero vocês lá. Legal. Obrigada, Abraço. valeu. Valeu. São 10 horas e 34 minutos.